Salve minha gente, sejam bem-vindos, eu sou Eric Camacho e você está mais uma vez no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje, daremos encerramento à leitura da primeira carta de São João. Se você está comigo, por favor, assiste o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Capítulo 4, Saber Discernir. Amados, não deem crédito a todos os que se dizem inspirados. Antes, examinem os espíritos para saber se vêm de Deus, pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas. Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma. Fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. Todo aquele que não reconhece a Jesus não fala da parte de Deus. Esse tal é o espírito do anticristo. Vocês ouviram dizer que ele vinha, mas ele já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram os anticristos, pois aquele que está com vocês é maior do que aquele que está com o mundo. Eles pertencem ao mundo, por isso falam a linguagem do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus, por isso quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. Com isso podemos distinguir o espírito da verdade do espírito do erro. Terceira parte, o amor e a fé. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho único a este mundo para dar-nos a vida por meio dele. E o amor consiste no seguinte: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima expiatória por nossos pecados. Amados, se Deus nos amou a tal ponto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco, e o seu amor se realiza completamente entre nós. Nisto reconhecemos que permanecemos com Deus, e Ele conosco. Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quando alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto se realizou completamente o amor entre nós. O fato de termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus é, assim somos nós neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Por conseguinte, quem sente medo ainda não está realizado no amor. Quanto a nós, amemos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeia o seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é justamente o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Capítulo 5. A fé que vence o mundo. Quem acredita que Jesus é o Messias nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também aquele que por este foi gerado. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Porque amar a Deus significa observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus venceu o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. De fato, quem pode vencer o mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Ele não veio apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Portanto, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três estão de acordo entre si. Se aceitamos o testemunho dos homens com maior razão, aceitamos o testemunho de Deus. E o testemunho de que falamos é de Deus.
ele deixou um testemunho do seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si mesmo. Quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso, porque não acredita no testemunho que ele deu em favor do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O segredo da oração. Escrevo tudo isso para que vocês, que acreditam no nome do Filho de Deus, estejam certos de que têm vida eterna. Ao nos dirigirmos a Deus, podemos ter esta confiança. Quando pedimos alguma coisa conforme o seu projeto, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, estamos certos de que já obtivemos o que lhe havíamos pedido. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado, que não leve à morte, que ele reze e Deus dará vida a esse irmão. Isso quando o pecado cometido não leva para a morte. Existe um pecado que leva para a morte, mas não é a respeito desse que eu digo para se rezar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não leva para a morte. Cuidado com os ídolos. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Jesus, que foi gerado por Deus, o guarda, e por isso o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para conhecermos o Deus verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, graças a seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Muito bem, terminamos aqui então a leitura da primeira carta de São João. Amanhã, pessoal, no vídeo de amanhã nós leremos duas cartas, porque as duas são extremamente pequenas, a segunda e a terceira carta de São João, tá bom? Eu agradeço a você que tem acompanhado esses vídeos aqui comigo. Já passamos de 1.500 páginas lidas. Falta um pouquinho só para a gente encerrar a leitura completa da Bíblia. Eu espero que você tenha acompanhado aí a maioria dos meus vídeos. Desde o começo do ano passado, nós estamos lendo diariamente de pelo menos um capítulo da Bíblia, tá? Então, eu agradeço demais a você que tem acompanhado essas leituras aqui comigo. Peço a Deus que te abençoe, que te dê muita saúde e muita paz. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau.